Fala galera, beleza? Carlos Queiroz aqui na área e eu amo me conectar a pessoas que gostam de aprender e de ensinar. Então, se você é essa pessoa, por favor, conecte-se comigo, me segue lá no LinkedIn, pede conexão, bora trocar ideia, beleza? Bom, eu tô gravando esse vídeo aqui para poder falar sobre testes, claro, é uma coisa que eu gosto muito, tá? E eu qual que é a história, né, desse vídeo? Todo vídeo tem uma história, né? E eu fui convidado para poder falar com o pessoal maravilhoso ali da Devil Code e a gente iniciou ali uma aplicação, né, um teste, eu construí uma aplicação ali e fiz uma explicação sobre testes e a gente começou a criar um teste para essa aplicação, né? E aí eu comecei a pensar, cara, por que não seguir essa aplicação, crescer ela um pouquinho, criar testes para ela, trabalhar um pouquinho mais alguma ideia, né? De uma forma que eu consiga aprender e consiga transmitir o que eu estou aprendendo, né? Então, é aquilo que eu falei no início da minha apresentação, eu amo me conectar a pessoas que gostam de aprender e ensinar, porque eu também gosto de aprender e de ensinar. Então, qual que vai ser a ideia aqui desse vídeo? Eu vou estar sempre fazendo alguma alteração nesse app aqui, tá? E de alguma forma, eu não sei o que a gente vai seguir. Se você está vendo esse vídeo, me manda ideia. Por favor, sério, escreve aí no comentário. Se tiver alguma UI pronta, bora desenvolver essa UI, bora fazer alguma coisa. A gente vai tentar desenvolver um pensamento de testes aqui que você pode, de repente, apresentar isso na sua empresa e levar essa ideia para algum projeto que você tem aí, tá bom? Eu já vou aqui de cara então, eu vou mudar aqui a cena para a gente poder ver aqui a minha tela. Aê, que bonito, hein? Esse aqui é o aplicativo então que eu estou trabalhando, inicial, tá? Isso aqui é a V0, nem sei se pode chamar V0, mas é a V0 aí do nosso app. E esse app aqui, ele consome uma API em GraphQL, e essa API, ela devolve pra gente uma lista de países, né? Então você pode pegar ali uma lista de países, depois eu até apresento a API, mas eu acho que ela por enquanto não precisa entrar aqui. Mas é isso, ela vai listar, ela me dá uma lista de países, eu posso pegar países por continente, dentro de um país eu posso pegar os estados do país e tem outras informações lá, beleza? Então aqui, o que eu tenho por enquanto é a lista desse país, desses países, né? Por enquanto estão na ordem que vieram lá da API, não tem nenhum search, não tem nada, não tem nenhum sort, não tem nada ali. A gente pode construir tudo isso aí juntos, tá? Até mesmo sobre a questão de arquitetura, eu sou muito fraco em arquitetura, então pode dando ideia, a gente vai tentando organizar ali, colocando uma arquitetura legal, a pasta, né, onde que vai ficar cada coisa, etc. Tá bom? Mas isso também é outra coisa que a gente não vai preocupar nesse primeiro momento, a gente vai organizando ali cada item de acordo com o que a gente for interagindo aqui. Então nesse primeiro vídeo e nos próximos aqui eu vou tentar falar sobre o que a gente construiu até agora e construir teste para o que a gente tem até o momento. E depois disso a gente vai começar a desenvolver essa aplicação, a gente vai seguir crescendo ela, beleza? Então só para você conhecer a aplicação bem rapidinho, eu posso clicar aqui em um país e olha que maravilha, ele me leva para uma outra tela aqui, navega lá e mostra as informações do país. Olha, esse aplicativo tá show, viu? Tá show, a gente vai publicar ele. Mentira. Beleza, maravilha. Então, essa aqui é a primeira aba, né? Que tá aqui com esse nome muito estranho, Country List Tab. E a gente tem a History Tab aqui, que ela vai ter uma ideia, e eu vou explicar pra gente mais pra frente, mas a ideia aqui era, eu estava querendo estudar sobre padrões de projeto, e eu queria implementar um padrão aqui chamado Memento. Não sei se vai servir para isso, você pode comentar aí, mas o Memento é um padrão de projeto aplicado para quando a gente quer salvar o estado de alguma classe, da nossa aplicação em algum pedaço, para poder desfazer coisas, né? Então, quando a gente vê lá aqueles undo, tal, desfazer, geralmente é implementado o padrão de projeto chamado Memento. E esse padrão, eu vou usar ele, não sei se pode. Então, se você conhece de padrão de projeto aí, me fala aí. Eu quero implementar esse padrão de projeto, mas para usar como um histórico. Então, eu vou ter ali no máximo, por exemplo, 5 países que eu visitei nesse histórico. E a cada país que eu for visitando, ele vai tirando o primeiro que estava lá, né, que eu acessei, vai tirando ele e vai adicionando o meu. Sempre vai ter 5.
e quando eu clicar ali naquele item, eu vou navegar para aquela página ali do país para exibir o país, beleza? Mas esse já é uma ideia futura, tá bom? Então, essa aqui é a nossa aplicação, tá? Por enquanto, eu não vou detalhar a aplicação toda, eu vou já puxar para o lado aqui, para a gente poder ver aqui a aplicação, tá? Vocês estão vendo eu dando uma piscada meio pesada assim, mas é porque eu uso lente de contato e minha lente hoje ela tá incomodando. Então, não se preocupem com essa piscada mais pesada assim, tá certo? Olha só, esse componente que vocês estão vendo aqui na tela agora, nesse momento, ele é esse componente aqui, ó. Ele representa esse item, que tem aqui a bandeira do país, que tem o nome do país e tem a capital do país, tá? Então, se a gente voltar aqui para ele, ó, pode ver que a gente recebe a capital, a gente recebe aquela bandeira que é um emoji, tá? É um emoji mesmo. Aí eu pego esse emoji e coloco ali no texto. E a gente está recebendo o name também do país, beleza? O code aqui é só para a questão de quando a pessoa clicar no país, a gente navega para outra tela e vai recuperar essa informação ali do país, tá bom? Esse teste aqui eu já havia construído ele antes, durante o treinamento lá que eu citei aqui com o pessoal da Devil Code. E eu apaguei o teste e a gente vai começar esse teste de novo e a gente vai começando a evoluir, beleza? Esse teste. Então esse aqui é o menor item aqui, é o menor item da minha aplicação. Nessa lista, nessa parte que a gente está vendo aqui agora, ele é o menor. Ele é exatamente esse cara que tem esse botão, isso aqui é um botão e a gente pode ir discutindo aí mais pra frente, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá pro teste, a gente já vai construir ele aqui agora. Ele tá aqui do lado, tá? É esse arquivo aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é importar o React, né? Porque isso aqui é importante. From React, maravilha. A gente vai importar aqui também o nosso render, tá? E o nosso render, ele vai vir de onde? Ele vai vir do teste úteis, que é uma pasta que eu já criei preparada para poder ter os meus arquivos de teste. Maravilha? Então tá bom, tá aí. Os meus arquivos de teste, vocês vão entender depois, mas ali dentro tem, por exemplo, um render with provider, que é o Apollo Provider. A gente vai falar desse teste aí mais para frente, tá bom? Então olha só, o que mais que eu vou precisar aqui também? Ah, sim, eu preciso importar o meu componente, né? Então vamos lá, vou importar aqui meu componente from .barra country summary component. Perfeito? E é esse nome aqui. Depois a gente pode ir refatorando esses nomes. Concordo com você, os nomes ficaram muito estranhos. Maravilha. Então, vamos escrever aqui o nosso describe. Tá? O nosso describe aqui, eu vou só colocar aqui, a gente vai fazer os testes desse cara aqui. Country summary e use case. E isso aqui recebe uma função. Maravilha, todo mundo já sabe disso. Carlos, não sei. Beleza, você está sabendo agora. O describe ele é uma função, tá, do Jest. E essa função está aqui falando na assinatura do método, né? Ela recebe o name, que pode ser todo esse tipo. O name pode ser uma string, pode ser um number, pode ser uma função, e pode ser uma função Jest-like function, não faço ideia do que é. E o segundo parâmetro é uma função vazia do Jest. Então, beleza. Então vamos lá, vamos retornar essa função aí que ele está falando, olha aí, maravilha. Perfeito, o que mais que a gente precisa para colocar aqui? Agora a gente vai começar a escrever o nosso teste. A gente podia escrever com essa notação, teste, mas eu particularmente gosto do it, a diferença entre eles fica mais semântica de texto, né? Então vamos lá, o que é que eu vou escrever aqui? It should... Cara, eu gostaria até de ter criado os cenários de teste. Então, se você tiver sugestão sobre cenários de teste, é um assunto que a gente vai falar, escreve aí pra gente, tá? Seria muito legal se eu tivesse um BDD. E aí, com esse BDD, Behavior Driven Development, que vai tratar sobre o behavior, sobre o comportamento dessa tela. Então, vai ter escrito alguma coisa lá. Dado que estou, né, no componente tal, não sei, talvez não vai ser bem esse caso, porque o BDD ele, geralmente ele fala de um item maior, né? Não de um item específico ali. O que a gente está fazendo aqui é um teste
unitário? Integrado? Depende, né? Aqui, se a gente olhar bem, a gente está com alguns componentes de layout, que são esses caras aqui, dentro desse componente que a gente está renderizando aqui agora, tá? Não sei, não consigo classificar ele agora se ele é um teste unitário, se ele é um teste integrado, mas ele é um teste de componente. Isso com certeza, porque a gente está testando um componente do React, beleza? Então, pode escrever aí no comentário o que você acha também, que tipo de teste que é esse aqui. No fim das contas, nossa aplicação vai estar testada. Esse é o que importa. Então, should be able... a gente não comentou o que a gente vai fazer, né, no teste. Então, o que eu estou pensando aqui? Foi o que eu fiz lá no treinamento com a galera. Como isso aqui é um botão e é clicável, eu vou testar primeiro se eu estou habilitado a clicar nesse item, beleza? Então, é o que eu vou fazer. Vamos lá. Então, it should be able to call the navigate function when user tap on the component. Beleza? Então, é isso aqui. Essa função it, ela também recebe um segundo parâmetro como função, e é onde que a gente vai escrever aqui o nosso teste, beleza? Para escrever o nosso teste, a gente vai começar a preparar ele aqui também, porque ele precisa de um certo setup, né? Eu poderia escrever aqui render e passar o nosso componente ali e passar as props dele aqui dentro. Só que como eu pretendo fazer mais de um teste para esse cara, poderia fazer só um... Poderia, que é só o de tap, né? Mas eu vou testar também se eu estou recebendo os parâmetros corretamente. Então, o que eu vou fazer é um padrão que eu já vi o Maguinho falando, mas tem um livro que fala sobre isso. Um colega meu me falou, Bruno Araújo, que trabalha comigo aqui na CIT, mas eu não lembro o nome, então eu vou escrever aqui. Se você souber, pode escrever aí pra gente também no comentário, tá? Então, o que eu vou fazer? A gente vai testar uma parte do sistema, né? Então, a gente vai chamar essa parte de SUT, né? Que é System Under Test, que é a parte do sistema que está sendo testada, né? Que seria tipo isso aqui. Então, isso é uma função. Essa função aqui, ela vai receber alguma coisinha ali daqui a pouco, e ela vai retornar pra gente o render. E esse aqui é o render do próprio React Testing Library, tá? Que é a biblioteca recomendada aí pelo React Native. Na verdade, por padrão, ele vem com a render, tá? Mas para poder trabalhar com o behavior, com a interação do usuário, a gente vai usar a Testing Library, beleza? Então, vamos lá, Country Summary. E ela precisa receber, esse componente, ele precisa receber alguns parâmetros, né? Então, eu não vou escrever os parâmetros aqui direto. A gente vai criar uma outra constante aqui. Ela vai ter aqui pra gente, como é que eu vou chamar ela? Eu vou chamar ela de component props, beleza? Component props vai ser um objeto aqui. E esse objeto, olha, ele vai precisar dessas propriedades aqui, tá? Todas elas ó, são string. String, string, string. Capital pode ser string ou null, tá? Então, beleza, é uma coisa que a gente não tratou no nosso sistema. E aí, hein? Se a gente depender de alguma coisa. Então, vamos lá. Eu vou chamar isso aqui de unit test capital. Isso aqui é um jeito que eu gosto de escrever, tá? As coisas eu sempre coloco capital. Sempre gosto de escrever dessa forma aqui, então, bora lá. Aqui é a mesma coisa, né? Unit test mode, unit test emoji, e por fim, unit test name. Olha aí, maravilha, hein? Perfeito. E o que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou passar ela para cá. Vou dar um spread nela, né? Component props. E aí meu componente aqui, meu country summary já entendeu que ele está recebendo todas as propriedades. Detalhe pequeno, eu estou usando TypeScript, então ele já está aqui me falando que está ok, ele me fala toda a assinatura do método aqui, tá bom? Que mais que a gente vai fazer? Tá. Então, a gente vai aqui receber
alguma propriedade, porque e se eu quiser passar uma propriedade diferente ali, né? Então eu vou colocar aqui props, e essa props aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui, ó, que isso aqui vai ser type of component props. Será que ele deixa fazer isso? Deixa, e eu vou falar que isso aqui por padrão não recebe nada, um objeto vazio, ele deixa? Não, ele não deixa. Por que TypeScript você não deixa? Depois alguém fala aí. Eu vou marcar isso aqui como um parâmetro não obrigatório, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar tudo isso aqui dentro, beleza? Então, ó, eu vou pegar todas as props, não é isso, props, e vou jogar aqui. Maravilha? E aqui eu dou um spread nela aqui. Olha aí, o Wesley está reclamando porque tem que quebrar a linha. Tá, vamos quebrar a linha. Maravilha. O que ele está reclamando comigo aqui? Não, mentira, eu estou usando ele. Por que você está falando isso? Está sendo usado aqui sim. Perfeito. Então, a gente já tem aqui a nossa função para o teste. E a gente, aqui então embaixo, no nosso teste, ao invés de a gente usar render, assim, a gente vai usar SUT. Beleza? É isso aqui. Se eu já rodei esse teste, vamos falar assim que isso aqui eu vou executar, né? Olha lá, vamos abrir isso aqui. Beleza? Deixa eu ver se eu vou ficar aqui no cantinho, deixa eu ver se eu vou atrapalhar. Vamos dar um yarn teste country summary watch. Para a gente poder ficar assistindo, né, o teste aqui. A gente vai construindo o teste e vai alterando ele caso necessário. Opa, meu teste quebrou. Por que será que meu teste quebrou? Vamos dar uma lida aqui. O erro ocorreu. O que ele está reclamando comigo aqui? O que aconteceria com esse teste? Tá aqui, ó. Ele falou que não pôde encontrar o objeto navigation. E aí ele está perguntando, né? Cara, você fez um wrap na sua aplicação aí com o navigation container? Então, o navigation container, ele tem na minha aplicação, sim. Tá aqui, ó. No routes, não, tá lá no meu app TSX, tá aqui, ó, navigation container. Porém, a gente não está renderizando toda essa estrutura, a gente está renderizando um componente isolado, tá? Então, claro, meu teste vai quebrar, porque eu preciso desse componente aqui dentro. Se a gente dá uma olhada aqui, ó, tá? Eu estou importando ele aqui, use navigation, e aqui eu também estou usando ele. Beleza? Então, o que eu vou precisar fazer, galera, para isso aqui, para resolver? A gente vai criar um mock. Então, o que a gente vai escrever aqui? Jest.mock. E a gente vai mocar. Deixa eu pegar o nome lá, porque eu não sei o nome certamente aqui. Boa. A gente vai mocar essa biblioteca. E aí, lindamente, o nosso teste vai passar, porque a gente não fez nenhuma ação no nosso teste, né? A gente só escreveu o teste e só renderizou na tela. E a gente não está fazendo nenhuma ação, já falei isso, né? Acabei sendo redundante. Então, por isso que o teste não quebrou, porque a gente não precisou clicar em nada, então ele não executou isso aqui. Maravilha. E aí, Carlos, o que a gente vai fazer agora? Bom, já que a gente quer garantir, né, que quando a gente dá um tap aqui, o usuário vai dar um tap, ou ele vai dar um press, né? Quando o usuário pressionar esse componente, que é um botão. Eu não comentei antes, acho que eu comentei, mas o container aqui, ele é... Aqui, ó, container. Ele é um touchable opacity, beleza? E aqui eu falei também que a accessibility role dele é um button e que ele está recebendo esse accessibility label aqui, que é o name do país, tá? Então, o que eu vou fazer? Olha só, esse cara aqui, ele me devolve algumas coisas, tá? Então, eu vou extrair daqui eu poderia pegar pelo nome, tá? Ali, ó, eu estou apontando para a tela. Eu poderia pegar esse name aqui, que vai estar na tela, e clicar nele. O teste da Testing Library, ele é baseado no que o usuário pode ver ou no que ele pode ouvir. Isso é muito importante no teste para o front-end, tá? Eu até brinco que é para o teste do novo front-end, porque até então a gente tem tentado muitas vezes transformar uma estrutura de teste que foi criada pensando em back-end para o front-end. Só que no front-end a gente tem o usuário, que ele é
a variável do nosso sistema, né? É ele que usa o nosso sistema. Então a gente precisa garantir que o comportamento do usuário esteja sendo respeitado. Então o que o usuário vai fazer? Ele vai pressionar ali aquele botão, que pode ser tanto que ele vai ouvir ou que ele vai ver na tela. Beleza? Para poder dar um exemplo legal aqui, eu vou pegar o get by role aqui desse cara. Eu vou extrair o get by role do nosso componente que vai ser testado, beleza? E aí, aqui eu já vou escrever assim, ó, expect, eu espero que... Ah, tem um detalhe, mentira, não tem expect não. Eu não vou pôr expect sem clicar ainda no item. Então, para clicar nele, na verdade, para dar um press nele, eu vou pegar aqui o fire event, que é a biblioteca, a função, né, que vai fazer as ações do usuário. Então, eu vou fazer um fire event.press. A gente vai dar um press no get by role. E a role que a gente quer é button. Tem um detalhe, né? Eu só tenho um botão nesse componente, então eu posso fazer isso, porque o nosso componente inteiro ele é um botão. Beleza? Então, o usuário ele vai ouvir ou ele vai ver alguma coisa na tela, tá? Então, é essa a ideia. E eu espero que ao dar o tap nesse botão, eu espero que... o que eu espero? Eu espero que alguma função seja chamada. Eu falei que o navigate seja chamado, né? Tá escrito aqui. Ou que poderia se navegar para uma outra tela, né? Poderia ter sido o nome aqui. A gente não vai navegar de fato, a gente vai só saber se o navigate foi chamado. Antes de executar isso aqui, eu vou deixar o teste quebrar, só para a gente poder dar uma olhada, para a gente poder continuar falando um pouquinho sobre o mock. Vou salvar aqui, vocês vão ver que o teste vai quebrar. E por que o teste vai quebrar? Porque a gente mocou ali a função de navigation, a gente mocou a biblioteca navigation, mas a gente não falou para o Jest o que ele deve fazer. Então, o que ele fez ali? Ele pegou essa biblioteca, olhou todos os métodos que tem lá dentro, métodos e funções, e falou que todas elas retornam undefined. Beleza? Undefined, ele achou todas. Aí, se a gente olhar aqui o nosso componente, a gente tem useNavigation. Aí o Jest leu o useNavigation e falou que useNavigation devolve undefined. Então, quando a gente clicou ali no item, ó, o teste quebrou aqui, ele falou, olha, não posso encontrar ou ler a propriedade navigate de undefined. Não tem mesmo. É verdade. Não tem. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer, né? Porque aqui, ó, ele tentou pegar o navigate está aqui, que ele extraiu desse navigation, que ele retornou para a gente undefined. Então, a gente vai falar para o Jest o que ele deve fazer aqui, tá? O mock, ele recebe o nome do mock e recebe uma outra propriedade, que é essa aqui, ó, que é a factory, beleza? E nessa factory a gente vai sobrescrever o método que o Jest faz. Então, a gente vai dar uma vírgula aqui, vai fazer uma função. Então, o que é o factory? O factory é uma função que devolve um objeto, beleza? Então, essa função aqui, ó, useNavigation, ela é uma propriedade desse objeto, tá ok? Classes no JavaScript são transformadas em funções que devolvem objetos. Então, aqui tanto faz se é classe, se é função, não importa. Ele vai devolver para a gente aqui um objeto e eu já vou retornar esse objeto. E dentro desse objeto, a gente tem useNavigation. É isso mesmo? O nome? useNavigation. Eu vou até copiar aqui para evitar de cometer algum typo. Beleza. E o que o useNavigation é? Bom, o useNavigation, ele é uma função, beleza? Então, eu já vou escrever naquele shorthand, né? Ele é uma função e ele faz o seguinte, isso aqui, ó. Ele vai, vamos lá, dentro dele, ele vai ter um navigate, que é o que ele está esperando, né? Por isso que ele quebrou, que ele não achou o navigate. E o navigate vai ter aqui a função que a gente vai falar. Esqueci tem que dar um return aqui. Então, return, ele retorna, é um objeto, claro. E aí o navigate vai retornar uma função. A gente vai mocar essa função, que eu poderia escrever aqui dentro, jest.fn. Se eu fizer isso aqui, aliás, até mostrar para vocês, o meu teste já não vai quebrar mais, porque o navigate já vai estar ali mocado. Só que eu não vou ter como saber que eu
cliquei no Navigate, né? Tipo, como que eu vou saber se a função está interna aqui dentro, né? Então, como que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui um const mocked navigate, beleza? E isso aqui vai receber um jest fn. Olha que maravilha. Isso. E aqui dentro, o navigate, ele vai ser uma função que recebe props. Maravilha. E ele vai passar isso aqui pra gente para o mocked navigate, que recebe essas mesmas props. Maravilha? Olha aí, que bonito. Essas props aqui, cara, ela pode ser qualquer coisa. Eu não vou tipar, eu vou falar que isso aqui pode ser do tipo unknown, isso aqui eu não sei, desconheço que tipo de props que é. Tanto faz para mim. Eu só depois posso fazer alguma asserção nessas props que tá vindo aqui, tá bom? Beleza. Agora, o que eu vou esperar aqui embaixo? Eu vou dar um expect e eu espero que mocked navigate ponto to have been called. Eu só espero que a minha função tenha sido chamada, tá bom? Só um detalhe aqui, eu não comentei. O que está dando de errado aqui antes de eu seguir? O espaço. ESLint está reclamando. Por que eu coloquei a minha função mockada como mock, né, no início aqui? Isso aqui é um padrão do Jest, tá? Ele explica que essas funções aqui, elas sofrem um hoisting, elas são içadas para cima na hora que inicia a execução desse componente aqui. E nesse momento, esse cara aqui não existe. Const não existe, essa mock aqui, porque ela não é içada também para cima. Então o Jest fala lá na documentação que quando ele acha que a função mockada chama mock, aí ele permite que isso aconteça. Então ele deixa. Se eu trocar o nome da função dele, ela vai quebrar. E aí, vamos falar agora de coisa boa, que o teste passou, tá? Deixa eu ver quanto tempo que já tem de vídeo aqui. Meu Deus, meia hora, um vídeo aqui, um teste só, pra gente poder falar disso. Mas é assim, então, a gente não vai ficar entrando muito aqui no detalhe demorando muito, né? O vídeo já tá gigantesco. Vamos deixar esse vídeo assim mesmo. Mas aí só para falar que eu poderia fazer mais alguma asserção, né? Eu poderia garantir que isso aqui foi chamado uma vez, né? Então, to have been called. Deixa eu ver, não tem once não, né? Então, times. E aí eu coloco once aqui, uma vez só. Então eu espero que ela tenha sido chamado uma vez só, porque o usuário deu tap lá uma vez só. Olha aí, maravilha. Beleza. Outra coisa que eu posso fazer também é garantir ali com o que ela foi chamada, né? Que é o nome da rota que ela vai navegar ali. Então eu poderia dar um expect aqui, que o mocked navigate ponto to have been called with. Bom, eu não sei com que ele foi chamado, então eu vou dar só assim. Opa! Eu vou esperar ele me falar ali. Ele vai quebrar o teste, né? Ele vai me falar. Cara, ó, você não colocou que ele foi chamado não, mas eu fui chamado com isso aqui, ó. Eu vou falar, beleza, cara, foi mal. Deixa eu colocar essa informação aí, né? E aí, nosso teste vai passar. Show de bola? Então, a gente vai ficar aqui nesse teste por enquanto, nesse vídeo que já está gigante. E no próximo a gente talvez continue detalhando um pouquinho mais esse teste aqui, que aí a gente não vai precisar fazer aquela introdução gigante para falar do projeto e tudo mais. E a gente vai seguir aqui, tá? E vai ter vídeos um pouquinho mais curtos assim, eu espero. Beleza, pessoal? É isso então, espero que vocês tenham curtido. Vai escrevendo aí para mim no comentário, por favor, deixa comentário, por favor. Vai ajudar pra gente construir junto essa ideia, tá? A ideia é seguir esse conteúdo aqui. Tem um outro conteúdo que eu tava gravando sobre a Lura. Esse eu ainda vou continuar, tá? Eu tive que parar porque eu mudei, né? Vocês estão vendo aqui o cenário é outro. Eu acabei tendo que mudar de residência e não deu tempo para poder seguir aquela gravação. Minha vida ficou uma loucura e, enfim, seguiu muitas coisas. Então, a gente vai seguir por aqui, beleza? É isso. Fechou!